Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos e é uma sexta daquelas, porque a gente vai explicar para vocês como é que foi todo o trâmite ali envolvendo a lavagem de dinheiro, o uso de fundos na Faria Lima para dar uma... Hoje em dia as coisas mudaram bastante na lavagem de dinheiro, Para quem está achando que é Walter White aí, você vai lá e você tem o seu lava rápido, lava o dinheiro e depois compra bens. Hoje as coisas estão bem diferentes, porque a gente tem outros artifícios no mercado financeiro que esses itens, que esse dinheiro pode voltar. Então não necessariamente são itens de luxo, mas pode voltar para fundos de investimento que dificultem, nossa, eu ia falar diferença, que dificultam o rastreio, Tem uma série de mecanismos, inclusive, para ocultar esse dinheiro. E a gente vai explicar um pouco sobre isso e voltar um pouquinho lá em janeiro, quando eu fui lá, acusada de falar contra o trabalhador e um monte de outras baboseiras, quando eu expliquei aquela questão das fintechs. Então eu vou ter que fazer um momento que eu não gosto muito, porque eu não sou muito de ficar falando, olha só, a gente falou disso aqui lá em janeiro, a gente falou que o governo errou lá em janeiro em voltar atrás, não deveria ter voltado atrás. Inclusive, falei que o governo foi um pouco frouxo, em não segurar a sua decisão e ficou dando aquela sensação de que se é um parafuso e você aperta um pouquinho mais, ele poderia espanar. Acho que poderia ter sido mais forte ali, mas escolheu suas batalhas também. Achou que não valeria a pena o desgaste naquele momento, mas o tempo mostrou quem que estava certo nessa história. Eu acho que a Receita estava certa desde o começo em atualizar a instrução normativa. Então a gente vai ter esse momento aí de relembrar é viver aqui no Mercado Investimentos e a gente vai aproveitar e fazer um gancho com a matéria que ficou de ontem da Atlas. Porque ontem a gente ia falar da Atlas, da parte das fake news e não conseguimos chegar, mas melhor ainda, porque agora a gente viu de fato o impacto que uma distorção de uma notícia pode causar, não só na economia, mas numa sociedade como um todo. E isso aparece na Atlas, inclusive com alguns desdobramentos interessantes, que é o que eu tento contar para vocês hoje. Mas, para a gente começar o programa aqui, já vamos dar uma passada bem rapidinha na nossa agenda, porque o programa hoje está bem denso e eu pretendo chegar até o final. Com fôlego, porque eu não tô com fôlego lá essas coisas hoje. Vamos lá, 3 horas da manhã na Alemanha, saíram as vendas no varejo, 3h45 na França, saiu o PIB do segundo trimestre, medição final, e às 5 horas da manhã na Itália, mesma coisa, PIB do segundo trimestre, medição final. Às 6 horas da manhã, foi a vez do presidente do Banco Central Europeu, vice-presidente, na verdade, porque a presidente é a Christine Lagarde, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, discursar em um evento em Pamplona e às 8h30 no Brasil saiu o resultado primário do setor público consolidado. Então, até aqui, PIBs da zona do euro, ali dos países pertencentes à zona do euro, da Europa de uma forma geral sendo divulgados, e fala importante aí do vice-presidente do Banco Central Europeu. Agora, o que vem depois, Porque a gente tem mais coisas saindo na agenda hoje. Sai também, Na verdade, já saiu, porque 9 horas já passou. 9 horas da manhã saiu o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor Preliminar de agosto, lá na Alemanha. Às 9h, 9h30, quem divulgou o PIB do segundo trimestre? Índia e Canadá, respectivamente, aqui. E ainda hoje, às 9h30 da manhã, tem aquele dado que o Banco Central dos Estados Unidos adora, que enxerga bem de perto, gosta de acompanhar ali no detalhe, que é o índice de preços de gasto com o consumo pessoal. Normalmente, esse índice de gastos com consumo acaba norteando bastante as decisões de política monetária lá nos Estados Unidos. Então, um dado importante, ainda mais nesse momento que está todo mundo indeciso ou existe uma probabilidade grande de que os Estados Unidos cortem os juros agora em setembro, mas ainda existe bastante indefinição em relação a isso. Em seguida, às 9h30, também saíram estoques no atacado de julho. Aqui um dado que acaba ficando em segundo plano no mesmo dia do PCI, mas um dado também divulgado lá nos Estados Unidos. Mas não para por aí, porque a gente ainda tem um restinho de agenda de sexta-feira para a gente sextar de fato.
10h15 da manhã, indicador de incerteza econômica da FGV. Normalmente esse índice sai depois das sondagens. Índice ISM de Chicago na verdade o PMI do ISM de Chicago vai ser divulgado às 10h45, na verdade já foi porque também já passou, estou assim de saúde na sexta-feira, não dormi direito, então o PMI vai ser divulgado, mas não é a medição que a gente está acostumado a ver, é da S&P Global, né? Não é aquela medição que sai de todos os países, é uma medição extra ali que existe nos Estados Unidos, inclusive com outra metodologia. Essa foi divulgada às 10h45 e agorinha, às 11 horas, saiu o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação em 1 e 5 anos de agosto. Já a medição final, a gente chegou a ver os dados preliminares sendo divulgados aí na metade do mês e agora a medição final e o sentimento, né, do consumidor e expectativas de inflação estão muito no radar justamente por causa do tarifaço. Então isso deve ganhar um peso, uma relevância um pouco maior também no olhar do mercado, no olhar dos investidores e das pessoas no geral, porque todo mundo quer saber se as expectativas para a inflação estão se deteriorando, né? Justamente porque o tarifaço já está valendo aí a partir desse mês. Às 2 horas da tarde nos Estados Unidos, também saem poços e plataformas de petróleo em operação. Então um dia que o PCI deve ficar bem no radar lá fora, e também essas expectativas de inflação vêm ganhando uma relevância maior por conta do tarifaço. Agora eu vou fazer também um fechamento rapidinho aqui, porque eu acho que tem alguns pontos do fechamento que são importantes da gente falar. Ontem a nossa bolsa durante o dia chegou a ultrapassar os 142 mil pontos, bateu num nível recorde, mas não fechou acima do recorde histórico, então chegou a alcançar, mas não manteve. E depois voltou ali para um patamar abaixo do recorde histórico da Bolsa, fechou em 141.049 pontos, depois de uma alta de 1,32. Vamos entender o que fez com que esse movimento acontecesse. Teve alguma coisa a ver com a operação que aconteceu na Faria Lima? Isso fez preço? Não fez preço. Tá, por mais que a operação tenha envolvido agentes importantes da Faria Lima, instituições financeiras, fundos de investimento, fundos imobiliários, nada disso parece que aconteceu no mercado financeiro. Isso ficou em segundo plano. E o que acabou ganhando protagonismo ontem, que fez com que a nossa bolsa subisse? Que vento otimista foi esse? Além daquele que eu já estou contando para vocês desde antes, então, né, do corte de juros nos Estados Unidos, da expectativa de cortar juros lá, isso traz um recurso aqui para o Brasil, países emergentes acabam se favorecendo nesse fluxo. Entra dinheiro aqui justamente para buscar ganho com a nossa taxa de juros e também com os nossos ativos de renda variável na nossa bolsa. E isso já derruba um pouco o dólar. Então aqui a gente já tem uma explicação que uma coisa linka na outra. Mas teve mais um motivo que inclusive foi o que protagonizou essa alta aqui da nossa bolsa ontem. Qual foi ele? A pesquisa Atlas Intel em parceria com a Bloomberg. Por quê? A pesquisa ali mostrou que o Tarcísio ganharia num segundo turno em um cenário do presidente Lula. E a gente sabe o favoritismo que tem Tarcísio de Freitas no mercado financeiro e na Faria Lima, não à toa. Ele entregou aí uma boa parte da Sabesp a um preço bem legal aí para quem comprou no mercado financeiro. Então a gente sabe que existe esse favoritismo, isso nunca foi escondido, eu já falei em outras ocasiões para vocês em relação a isso. Tarcísio é visto como uma pessoa moderada, creiam vocês ou não, e que traria mais equilíbrio fiscal para o ano do seu governo, para os anos do seu governo. Então ele está sendo visto, na verdade, como uma pessoa moderada e que traria equilíbrio fiscal, coisa que o governo atual não está fazendo, segundo a visão do mercado financeiro. Não adianta o Haddad acenar, não adianta o Galípolo entregar a taxa de juros aonde o mercado quer que ela esteja, não adianta nada disso. O mercado sempre vai cobrar uma lição de casa diferente e sempre vai achar que não é o suficiente, porque o corte de gastos tem que ser feito da forma tradicional. Se possível, na saúde, na educação, nos benefícios sociais. Se mexer alguma coisa fora disso, já desagrada. Se for dar um passinho para olhar alguma coisa no andar de cima, já desagrada. Então a gente tem, né, todo esse ceticismo e essa falta de confiança
no governo atual e parece que nada que se faça, por mais que você entregue, inclusive, o que eles esperam em relação ali aos números. Então, estavam esperando um corte menor, o corte foi maior. Mesmo assim, o mercado ficou decepcionado porque queria de outra forma, ou queria que saísse de outra fonte, ou queria que o corte fosse mais profundo nos benefícios sociais. Então, sempre tem um porém, né? Nunca está bom, nunca é o suficiente. E as pessoas do mercado financeiro, os agentes de mercado já estão apostando que Tarcísio vai mudar isso, que vai fazer os cortes onde o mercado quer que eles sejam feitos, que ele vai entregar mais coisas para o mercado financeiro por meio de privatizações, que ele provavelmente vai sucatear ali esses bens públicos para depois vender bem baratinho. Então o mercado está muito contente porque acredita que vai se favorecer mais do governo do Tarcísio. E aí já está colocando as suas expectativas em cima disso. Como saiu uma pesquisa que mostrou isso, quem que festejou não fomos nós. Foi o mercado financeiro e mostrou isso na Bolsa e não escondeu, tá? Muitos analistas de mercado deram entrevista ontem e falaram justamente isso. Então, eu queria colocar esse ponto, eu acho que é importante a gente debater e falar sobre isso e entender que o mercado tem sim suas preferências eleitorais e não esconde. Então, aquele papo que a gente estava falando ontem, né, do ser técnico, do ser político, o político está em tudo, gente. Toda vez que a gente acorda, a gente já está tendo atos políticos, né? Até em falas, em fotos, em tudo, né? Se a gente joga uma luz e uma sombra numa foto, a gente está também colocando o nosso olhar naquilo. O que a gente quer enfatizar? Então, é justamente isso que eu queria falar para vocês. O mercado também tem suas escolhas políticas e deixa isso muito evidente. Não adianta falar, eles estão sendo técnicos. Não estão. Então, dito isso, vamos para o nosso assunto do dia, porque esse sim é um assunto que está quente, né? Um assunto que está todo mundo falando e aqui chega o momento da gente falar, a gente avisou. A gente colocou aqui uma notícia do nosso site, que é justamente a do Nicolas Ferreira, mas tem várias notícias em relação a isso. Convido vocês a entrar no nosso portal para acompanharem, né, toda a cobertura desse esquema que foi desmontado pela Polícia Federal aqui em São Paulo, que envolve a Faria Lima e envolve outros tipos de estabelecimento, tem posto de gasolina, tem conveniência, a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês, mas vamos começar com uma linha do tempo, porque como eu falei, recordar também é viver. Então vamos lá para o nosso momento da saudade, porque a gente voltou lá no ano passado, no dia 17 de setembro de 2024, para falar do quê? Da polêmica do Pix. Para quem já acompanhava a gente, para quem estava aqui com a gente toda manhã, sabe o quanto a gente tentou explicar isso para vocês. Eu fui no Em Detalhes falar disso, se não me engano, eu lembro que fui no N1, estava aqui todo dia tentando desmentir essas mentiras, né? Desmentir as mentiras, parece que eu estou quase subindo para cima, mas desmentir essas falácias aí que estavam rolando no comecinho desse ano por conta de uma instrução normativa que basicamente é burocrática. Tá? Ninguém olha para a instrução normativa da Receita para esse tipo de instrução. E quando ela foi colocada, eu até acredito, né, quando ela foi atualizada, na verdade, porque essa instrução já existia, ela tinha outros formatos, ela precisava ser atualizada, porque o mercado financeiro mudou, o sistema bancário mudou, o sistema financeiro mudou, ela precisava acompanhar essas mudanças, porque senão deixava um lado mais descoberto que o outro. Se a gente tem uma fintech que opera como banco, ela precisa ter as mesmas obrigações que um banco, que uma instituição financeira que não é fintech. O que a instrução normativa fazia? Atualizava justamente esse aspecto para que as fintechs tivessem as mesmas obrigações do que uma instituição financeira. E instruções normativas da Receita, como está aqui, né, ela foi divulgada aí no dia 17 de setembro, atualizada, ela exigia notificação de transações superiores a 5 mil realizadas por pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas, e a medida gerou críticas sobre invasão de privacidade na época. Vamos tentar destrinchar isso aqui antes de entrar no Nicolas, né? Por quê? Quando a Receita olha para suas movimentações, ou quando você tem o monitoramento das transações, como é que funciona? Nem chega no detalhe se você fez TED, se você fez DOC, se você fez PIX, eles veem o volume global. Entrou tanto, saiu tanto, para ver se tem alguma discrepância ali, se tem uma coisa distorcida. Mas ele vai ficar olhando miudezas?
não vai ficar olhando miudezas, porque se quisesse olhar miudezas, já teria olhado. A gente tinha, né, a Decred, que foi a primeira declaração ali que começava a acompanhar as movimentações financeiras, que surge em 2003. Em 2015, 10 anos atrás, ela foi atualizada para e-financeira, então era uma forma ali dos bancos declararem, né, por meio dessa e-financeira, as movimentações, porque a Receita precisa saber se tem alguma movimentação atípica. Então vamos combinar que a Receita Federal já tem dados de pelo menos 20 anos da gente aí de movimentação bancária. Ah, Débora, mas e as fintechs? Eu vou chegar lá. Tá? Então, se a Receita quisesse ir atrás do contribuinte pequeno, se ela quisesse ir atrás de outras coisas, vamos pensar assim, em relação à movimentação bancária, ela iria, porque ela já tem os dados. A gente já é monitorado há muitos anos. A grande diferença é, as fintechs não eram obrigadas a entregar a e-financeira. Elas podem, inclusive, entregar se quiserem, mas elas não eram obrigadas. E aí, pode ter gente que vai usar de má fé a fintech, ou criar, inclusive, uma fintech para lavar dinheiro, já que ela não tem a obrigatoriedade de entregar a declaração para a Receita das movimentações bancárias. As movimentações bancárias contam, se você usou TED, Pix ou DOC, né? O TED e DOC, coitado, quase finados aí. Mas acha que elas chegam nesse nível de detalhe? Nem chega, nem tem onde preencher isso, né, financeira. Então, toda essa discussão em relação à privacidade, o cartão de crédito, se empresta ou não empresta, nada disso estava em questão. O que a Receita queria ver é dinheiro grande. E eu falei isso várias vezes no passado. Receita, se tivesse como olhar os pequenos, ela nem tem como olhar os pequenos, as pequenas movimentações. Ela faz esse monitoramento para prevenção de lavagem de dinheiro. Só que eu vou chegar lá. Vamos seguir aqui pela linha do tempo, senão eu vou colocar o carro na frente dos bois. No dia 1º de janeiro, a norma entra em vigor e aí descobrem que essa norma existia. Ela já existia há 20 anos quase, né? Mas aí descobrem que ela foi atualizada para incluir as fintechs. E as pessoas começam a ter, né? E claro, baixou ali, né? Mudou o valor de mínimo para ser declarado, então de volume global ali do que entra, do que sai, você tem um valor diferente, né? Lá no final que precisa ser informado para a Receita. E aí começaram a bater nessa norma da Receita. Vamos passar aí para o próximo quadro para o pessoal de casa acompanhar. Começaram a bater nessa norma da Receita como se ela fosse uma caça aos autônomos, como se ela fosse uma caça ao Pix, como se ela fosse buscar ali suas transações em Pix para chegaram a falar até em taxação do Pix, que absurdo, mas isso chegou a ser aventado. Mas aí vem o Nicolas Ferreira com a sua máquina de desinformação e acaba espalhando uma fake news sobre a taxação financeira com um vídeo que viralizou, que alcançou mais de 1,7 milhões de visualizações, teve uma enorme repercussão e acabou fazendo um barulho no mercado e nas pessoas. Todo mundo começou a ficar com medo, tinha comerciantes que não queriam mais aceitar o Pix, então tudo isso gerou uma desestabilização e fez com que a Receita voltasse atrás. E aí eu critiquei muito, inclusive. Mas vamos ver o que o Nicolas falou nessa ocasião, para eu tentar desmontar tudo o que ele falou, tintim por tintim. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito
ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só tá pensando em arrecadar sem te oferecer nada. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da Receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da Receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Sabe o que também é mesmo, Nicolas Ferreira? A gente sabe que você está zero preocupado com a mulher que vende bolo no pote, com o seu Zé que é pipoqueiro, com o fulano que trabalha de autônomo. A gente sabe que você está zero preocupado, mas você tentou vestir essa máscara e falar, né, colocar medo nessas pessoas e fez uma grande desinformação. Primeiro, já vou te explicar aqui, já para a gente quebrar aqui para Nicolas e para quem está assistindo a gente em casa, que movimentação bancária não é a mesma coisa que renda. Né? Existe um abismo entre os dois. Movimentação bancária é o que entra e sai da sua conta. Então, você é um Uber, você recebe o valor das suas corridas, você gasta com gasolina, a sua renda lá no final não é o que você movimentou. Uma coisa é diferente da outra e a Receita sabe disso. Emprestar cartão de crédito, né, não quer dizer que você está movimentando aquilo. Emprestar cartão de crédito é uma furada, tá, gente? Não emprestem cartão de crédito, mas não porque a Receita não vai te olhar. A Receita sabe ali o quanto você movimenta na sua conta, o que é típico. Emprestar cartão de crédito, você acha que a Receita vai olhar para todo mundo que empresta cartão de crédito no Brasil, para um parente que não tem crédito? Você já conhece alguém que a Receita foi atrás porque usou cartão de crédito de alguém ou porque alguém emprestou o cartão de crédito? Quantos autônomos vocês conhecem? Dado que a Receita já monitora as instituições financeiras grandes, quantos autônomos vocês conhecem que a Receita foi atrás? Não dá para a Receita ir atrás. Primeiro, porque ela não tem braço. Segundo, porque é um esforço de recurso e de pessoal que a Receita, primeiro, nem tem o pessoal para isso, mas se tivesse, seria um esforço de recurso, de pessoal para ir atrás de uma arrecadação pequena. Não vale a pena para a Receita ficar monitorando minúcias. Ela nem tem como fazer isso e é ineficiente no ponto de vista arrecadatório. Você acha que a Receita, com 20 anos de dado das pessoas, se quisesse ir atrás, já não teria ido? Não teria já começado a monitorar? E você acha que o leão ia deixar o bife no prato dando sopa? Não é isso. Ainda mais, né, com todo esse estigma que se criou esse ano do governo, está querendo arrecadação de qualquer forma. Se fosse uma medida arrecadatória, vamos pensar aqui na hipótese de ser uma medida arrecadatória, como desinformou o Nicolas Ferreira aqui. Se fosse uma medida arrecadatória, você acha que o governo ia voltar atrás tão fácil assim ou eles iam brigar um pouco mais para tentar arrecadar? Não era arrecadatória, nunca foi, ela não tem intenção de ser e nem tem como ser por questão de pessoal, de recurso e por tudo que eu falei. Não compensa ir atrás das pessoas pequenas para a Receita Federal, porque vai ser um esforço enorme de recurso para ir atrás de todo mundo para uma arrecadação bem pequenininha. Por que a Receita faz isso? Porque ela quer ir atrás do dinheiro grande, ela não quer ir atrás do pipoqueiro, da dona fulana que faz bolo de pote ou do que vende sorvete, aí que o Nicolas falou. Não é isso. A Receita quer desmontar os grandes esquemas de lavagem de dinheiro. É isso que ela está tentando fazer. E aí vamos supor que você esteja ali envolvido com o crime. Você sabe que os bancos já são monitorados há muito tempo, desde 2003, com atualização em 2015. Você vai tentar lavar o dinheiro, ficar fazendo depósito, vai ficar tentando fazer suas movimentações num grande banco ou numa fintech que não é obrigada? Onde será que vai ser lavado o dinheiro? E aí, quando eu expliquei isso para as pessoas lá no passado, eu fui extremamente atacada, falando que eu estava chamando o trabalhador de bandido ou de vagabundo. Não era isso, nunca foi. Longe de mim falar qualquer coisa dessa. Eu sou uma das pessoas que mais fala aí do mercado de trabalho e do trabalhador, e do lado positivo e do reforço que a gente tem que se ver enquanto classe trabalhadora, eu jamais falaria uma baboseira dessas. O que eu estava querendo falar é que o crime organizado, na hora de escolher onde ele vai movimentar, ele vai escolher o lugar que é mais fácil de esconder o dinheiro, já que é isso que ele vai fazer na lavagem de dinheiro. Existem etapas e uma delas é ficar fazendo depósito ali em contas de laranja, sacando e depositando. Vai tentar fazer isso num banco grande para ver o que acontece com a conta. Então, tendo essa brecha, onde é a preferência de usar?
na fintech. E aí, né, o tempo muito sábio provou que realmente a Receita estava certa. Ela precisava colocar as fintechs com a mesma obrigatoriedade de um banco porque estava sendo lavado dinheiro por meio das fintechs. E isso foi mostrado e explicitado para Nicolas e para todo mundo que estava com alguma dúvida agora com a operação que foi desmontada ontem, né, pela Receita Federal junto à Polícia Federal, porque nossa, gente, hoje está muito difícil, a minha memória está falhando. É uma cooperação entre as duas. E quem falou sobre isso foi o secretário Barreirinhas, que inclusive veio no N1 da entrevista lá no passado. Vamos ver o que ele falou em relação a essa cooperação e a tudo isso que a gente está falando agora. A história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E era isso, né? A gente sempre esteve, a Receita sempre esteve, a gente aqui tentando explicar, sempre esteve falando do crime organizado. Porque quem lava dinheiro, né? Quem faz esse tipo de operação para tentar, né, esconder a verdadeira natureza de um dinheiro e tentar reinserir ele como um dinheiro limpo lá no final, é o crime organizado. Então, assim, apesar da gente sempre teve esse monitoramento, né? Eu acho que esse é um chá de revelação que a gente fez lá atrás, mas não vale... não vale deixar de fora agora. O monitoramento existe. A gente é monitorado. O que não era obrigado a informar essas movimentações eram as fintechs. Algumas já, inclusive, entregavam, mesmo sem a obrigatoriedade. Mas imagina uma fintech que é usada ali, como algumas que apareceram no esquema, que são usadas para lavar dinheiro, você acha que elas iam entregar alguma coisa sem obrigatoriedade? Então, né, o que a gente estava tentando, né, falar aqui esse tempo todo é que a finalidade dessa instrução era coibir a lavagem de dinheiro por meio das fintechs. Era tentar pegar esse lugar que estava como um ponto cego ali do governo, já que não existia obrigatoriedade. Nunca foi para monitorar a gente. Se a nossa vida não mudou até agora, com o monitoramento existindo, não ia mudar com a inclusão das fintechs. Então, era justamente isso que eu queria falar. É uma pena que eu não vou conseguir chegar onde eu queria, porque o programa tem meia hora e esse assunto é bem extenso. Mas na segunda-feira eu volto para fechar ele, para a gente falar sobre o impacto das fake news que apareceu ontem, justamente na pesquisa da Atlas também. Eu acho que vai ser um bom link para a gente fechar esse assunto. Então, na segunda-feira a gente entra em mais aspectos da operação que foi realmente desmontada, como é que era feita ali, né, por onde passava esse dinheiro, tinha postos de gasolina, tinha lojas de conveniência, a gente passa ali, inclusive explicando como é cada uma das fases da lavagem para chegar o dinheiro limpo, aparentemente limpo, né, depois de passar lá na lavanderia, ele chega limpo nos fundos de investimento, que são os antigos bens de luxo. Não que deixem de ter os bens de luxo, mas hoje tem outros mecanismos para você também tentar esconder o dinheiro. Tem as criptomoedas, tem fundos aí que são exclusivos e dificultam também de alguma forma, da forma que eles são constituídos, para chegar no verdadeiro favorecido ali. Então a gente explica essa segunda fase. O que eu queria falar hoje, né, eu acho que acabei perdendo bastante tempo nisso, mas ganhando também tempo nisso, é como é que foi desvirtuada uma norma da Receita que não era para pegar autônomo, que não era para pegar ali o cidadão que está trabalhando, nunca foi, né? Mas uma desinformação do Nicolas Ferreira que atingiu tanta gente, acabou atrasando, inclusive, o processo de fazer com que essas fintechs monitorassem e informassem a Receita essas movimentações, para a Receita ficar de olho nas movimentações muito suspeitas. Então, era isso que eu queria falar. Na verdade, queria falar mais coisa, mas na segunda-feira a gente fecha essa segunda parte e passa pelos principais assuntos do dia, que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas, porque agora eu quero chamar vocês para assistirem aí o Deportados, o novo documentário original do ICL,
que vai estrear no domingo às 8 horas da noite, que tem a participação do William De Luca, queridíssimo, do Jamil Chad também, da nossa maravilhosa, inspiradora Heloísa Vilela. Então vocês estão mais convidados para assistir esse documentário original aqui do ICL, o Deportados, Ódio e Racismo de Trump contra os emergentes não, também, né? Mas contra os imigrantes. Um beijão para vocês, bom fim de semana, bom rolê agora com o William De Luca e o Guga Noblat. Segunda-feira a gente tá de volta. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. O Trump coloca o migrante como se fosse o causador das grandes mazelas dos problemas americanos. Era um sonho que virou um pesadelo. Aonde que é mais fácil, que é aonde que mais dói, que é nossos filhos. O ICE foi na escola e falou, olha, quais são as crianças que são filhos imigrantes? Faz a fila, nós vamos ligar para os pais vão tentar buscar. Eu fui tratado como terrorista. Agressão, perseguição dentro da cadeia, esperando eu dar um vacilo para me colocar na solitária. Passando mal, crianças vomitando, mulheres passando mal, gente desmaiando, igual cena de terror. Mas ser tratado com humanidade é uma obrigação de qualquer governo. Pretendo ir embora. Inclusive, estou mandando minha filha embora, porque é muito arriscado ficar aqui. America is back. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.